Eu queria passar aqui rapidinho, até para não, porque eu acho que isso é do conhecimento dos irmãos, a distribuição das narrativas no Tanar, né, ou na Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para ser um pouco mais comum para nós, para nosso entendimento. Então, todos esses livros que vocês estão vendo aqui da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, tirando as porções poéticas que estão dentro dele, todos eles são narrativos, sem exceção. Tirando as bênçãos, tirando as orações, tirando aquelas sessões que não... Eu acho que na somatória dos capítulos dos 5 livros não dá 10%, então todo o resto é narrativo, incluindo... Aqui eu quero me reportar a um artigo que eu li para minha tese de doutoramento, a lei como narrativa, quer dizer, a maneira como o legislador, ou o narrador, ou o autor do texto colocou na forma narrativa o texto. Então, você percebe que só aqui nós não temos nem que questionar como toda a Torá, a parte de instrução do Antigo Testamento é narrativo. Aí, quando você entra nos profetas anteriores, e aí você vai Josué, Juízes, Samuel, Reis, você vai perceber que todos eles são narrativos. É claro que você tem o Cântico de Débora, que é no livro de Juízes. Você tem poesia, a poesia de Ana, nos livros de Samuel, os salmos, né, as orações de Davi, etc. Então, mas nota tudo aí, tudo é narrativo, esse material. Então, se nós fôssemos colocar, sem colocar os números, né, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós já temos 9 livros do Antigo Testamento que são completamente narrativos. Mesmo os profetas posteriores, você encontra seções narrativas, como você encontra seções narrativas em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel. Os 12 profetas menores têm uma boa porção que são, em sua maioria, poéticos, mas eles têm elementos narrativos que a pessoa que está discursando, o profeta que está discursando, ele é introduzido pelo narrador e, subsequentemente, a sua profecia. Então, isso já nos leva a mostrar que a grande quantidade literária do Antigo Testamento é narrativa. Os salmos são completamente poéticos, o livro de Provérbios, o livro de Jó, mas Jó especificamente você tem aquilo que alguns autores chamam de uma espécie de estrutura literária, em que os capítulos 1 e 2 são narrativos, e o final do capítulo 42 de Jó é narrativo também. Então, como se você tivesse uma inclusão literária aqui, em que no meio você tem pequeníssimas porções narrativas, em sua maioria poéticas. No capítulo sobre o Eliú, no capítulo 32 de Jó, você tem também uma introdução para apresentar o Eliú ali, naquela sessão, acho que são, posso estar enganado aqui, mas pelo menos os 10 versículos são colocados lá, e são sessões narrativas. Então, você percebe essa inserção da narrativa, mesmo em material que nós consideramos plenamente poético. Depois você tem a última seção da Bíblia hebraica, que são chamados os escritos, né? E aí você tem os escritos, os 5 rolos, chamados de 5 rolos, que tem aqui, mas note só que a Ruth, podemos colocar em certo sentido Eclesiastes e Esther, eles são material narrativo. Depois você tem os escritos históricos. Daniel, completamente narrativo. Interessante isso, porque Daniel é considerado profeta da perspectiva do Novo Testamento, não da perspectiva da Bíblia hebraica, porque ele está incluído no grupo de históricos, mas Daniel é completamente narrativo. Mesmo as orações de Daniel, parece que ele está falando, contando algo. E você tem o conjunto Esdras, Neemias e Crônicas 1 e 2, que também são plenamente narrativos. Então, a literatura do Antigo Testamento
ela se divide basicamente em dois estilos literários, que são os narrativos e os poéticos, que seguem as suas estruturas. E, na realidade, esse estilo literário é muito mais do que apenas uma arte no sentido de uma obra literária, artística. Também é isso, mas é também um estilo de mente. Por que um estilo da mentalidade antiga, do Antigo Testamento? Para a facilidade da gravação, da memória das pessoas. Então, isso que nós não nos preocupamos tanto hoje com memória, eu poderia estar preocupado com memória, mas tem os slides aqui. Então, nós não nos preocupamos tanto em decorar coisas, porque elas são facilmente guardadas. Você tem a nuvem, não vai se perder. Mas aquele pessoal não tinha nada desses recursos. Então, eles tinham que ter algum tipo de instrumentalidade que facilitasse a memória daquelas pessoas, a gravação na sua mente daquelas pessoas, a recordação delas. E aí, os estilos literários do Antigo Testamento, os narrativos e os poéticos, são bastante notórios ali. Bom, a gente deve continuar perguntando, então, né, o que são narrativas do Antigo Testamento, o que elas são, então, como gênero literário, por que elas são importantes para o Antigo Testamento e por que elas ocupam uma quantidade esmagadora de espaço dentro do Antigo Testamento. Bom, o gênero literário, narrativa do Antigo Testamento, ele pertence a esse grupo vasto que nós poderíamos chamar de história bíblica, que inclui os testamentos completos, né? A história da redenção. Agora, dentro desse ambiente da história bíblica, nós podemos tratar a narrativa bíblica mais no campo da historiografia. E o que vem a ser esse elemento da historiografia? Bom, a historiografia, só vou mexer aqui numa faixa preta do Zoom. Ok. Tentando facilitar para mim a leitura aqui. O autor que está sendo citado aqui, ele diz que a história é usada para se referir a um evento real do passado. Mas quando nós falamos de historiografia, nós estamos nos referindo a um tipo de escrito que procura contar os eventos do passado de um modo que fale à audiência contemporânea do autor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, juntamente com a recontação daquele evento, daquela história, existe uma hermenêutica interpretativa por trás. Ou seja, o autor está buscando trazer algo de uma determinada perspectiva teológica, de uma perspectiva em que o ouvinte vai entender os atos passados de Deus dentro da história. Então, não é a repetição do evento por evento. É o evento, mas com uma certa ótica, com um certo óculos interpretativo. Então, se nós fôssemos olhar, por exemplo, o evento do Êxodo, seco, nu e cru, como nós podemos afirmar que aquilo é a ação de Deus? A audiência presente não viu Deus ali levantando a vara, partindo, transformando água em sangue, trazendo moscas, mosquitos, etc. Mas se não fosse a palavra de interpretação do evento, que dá o seu caráter teológico para aquilo, então nós mesmos ficaríamos sem entender aquele evento como dessa forma. Nós o fazemos por causa dos narradores que deram a sua interpretação teológica para aquilo e repetiram as palavras de Moisés, de Arão, etc., e até nas músicas, nos salmos, isso aí também é repetido. Bom, mais tarde nós vamos voltar a esse texto, mas se nós pudéssemos olhar para a maneira como a história é recontada, você poderia ir lá para Deuteronômio 26, 1 a 11, e ver a maneira como a história é recontada nessa confissão, que é uma confissão de declaração de posse da terra. É a confissão daquele que já herdou a terra e está de posse da terra. Mas nós vamos voltar
nesse ponto quando nós tratarmos um pouco da maneira como deveríamos tratar as sessões narrativas. É apenas como é que eu poderia dizer? Uma pincelada de como nós deveríamos tratar as sessões narrativas. O Haney ele diz o seguinte: ele diz que os detalhes fatuais desses eventos eles não foram os mais importantes. Agora, note bem o que era importante para o narrador. As lições, e isso é interessante, porque temos um texto no Novo Testamento que fala o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, correto? E o senso de identidade comunitária é obtida pelo ouvinte ao ouvir e ele passar para frente essa história. O salmista do Salmo 78, eu acho que é o Asaf, ele fala, olha, o que nós ouvimos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, aos nossos netos, para que eles não cometam os mesmos erros dos nossos pais. Então, você percebe que o aprendizado é importante na recontação dessa história. Essa narrativa é recontada para que os seus leitores ouvintes do presente ali aprendessem algo, mas, ao mesmo tempo, esse elemento da identidade comunitária, ou seja, essa comunidade que está presente aqui, ela tem um importante relacionamento com a comunidade que passou. Então, essa turma que está aqui nas planícies de Moabe, prestes a entrar na Terra da Promessa, eles são descendentes daqueles que pecaram contra Javé e ficaram tirados lá no deserto, incluindo o próprio Moisés, posteriormente será o último daquela geração a perecer, mas também o grande sacerdote Arão, o primeiro grande sacerdote da comunidade israelita. Agora, essas narrativas elas apresentam determinadas características. E aqui eu quero levantar algumas características para nós podermos observar. Algumas delas já estão tocadas anteriormente. Em primeiro lugar, ela é narrativa porque elas fazem um relato da história de Israel no estilo dos livros de história para aquela ocasião. Então, ela reconta a história, essa história ela visa alcançar, muitas vezes essa história sofreu algum tipo de contextualização, porque nós percebemos, por exemplo, nos livros históricos, nós percebemos isso na própria Torá, quando o autor está relatando aquilo, então ele diz, olha, naquele tempo tal lugar se chamava isso. Ou quando o narrador está contando algum evento e ele diz, olha, tal coisa permanece igual até hoje, ou pelo menos até o dia em que o narrador está contando aquela história para a sua audiência. Então, esses relatos históricos, até a sua canonização, quando os livros se tornaram, portanto, fechados a qualquer tipo de acréscimo, a qualquer tipo de contextualização, os autores faziam essas contextualizações para que as pessoas entendessem que aquele lugar, naquela época, agora tem um novo nome. Então, elas são narrativas, basicamente porque a sua primeira característica é relatar a história de Israel, recontar a história de Israel, para trazer esse senso de identidade para a geração presente nos dias do autor. Elas contam a história de Israel de uma maneira, note bem, envolvente, porque essas narrativas elas tinham estruturas literárias. Eu vou pegar apenas um recorte aqui da Confissão de Deuteronômio, para nós observarmos essa estrutura literária. Então, ela é envolvente. A pessoa que estava contando, ela usava ênfases próprias dos elementos narrativos, usava verbos próprios para mostrar certas continuidades ou não. Só para vocês terem uma noção, eu vou pegar 2 exemplos aqui do livro de Gênesis. O livro de Gênesis começa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E lá o verbo criar é um perfectivo. Mas quando ele começa a narrar a criação da terra, ele vai usar um outro, que nós chamaríamos de estilo, um modo de ação específico, vai usar o imperfectivo, que mostra uma ação em desenvolvimento. Um segundo exemplo está lá no livro de Gênesis, capítulo 22, se me ajudem aí, que é a aprovação de Abraão. A primeira frase daquele capítulo é: e provou Deus a Abraão. Ponto.
É como se fosse a grande manchete do dia, em caixa alta naquele jornal, dizendo provou Deus a Abraão. E o que vem depois são desenvolvimentos dessa aprovação. Então, ao que parece, era um modo do autor narrativo usar um verbo perfectivo na caixa alta sou eu que estou colocando aqui, nessa manchete do Jornal do Dia, e depois uma série de verbos imperfectivos para mostrar aquela ação que estava sendo desenvolvida. Então, isso é claro que, para nós que não somos hebreus nativos, talvez isso não fale tanto para nós. Mas para aquela cultura, para aquela mentalidade, para aquela gente, isso naturalmente chamaria a atenção dos seus ouvintes, essa mudança do tipo de ação que está sendo desenvolvida e que está se colocando na frase inicial do texto. Mas também emocionante. Por que emocionante? Porque falava aquela audiência como fazendo parte daquela linha, daquela linhagem. E isso, naturalmente, mostrava o relacionamento, qualquer que seja, do povo com Deus. Seja um relacionamento de desobediência, seja um relacionamento de aderência ao projeto de Deus para a vida deles. Então, aquela audiência, ao ouvir essa história, ou ao recusar a ouvir essa história, ela estava naturalmente sendo impactada de qualquer que seja o modo por aquilo que estava sendo recontado, repassado para eles, para que eles aprendessem tanto dos feitos positivos quanto dos feitos negativos. Essa aprendizagem foi extremamente importante para Davi. Não é à toa, quando ele confessa o seu pecado, ele expressa isso através de um salmo, dizendo: não retires de mim o teu espírito. A capacitação que o Senhor me deu, a sua aprovação, a sua unção, não retires de mim essa capacidade. Por quê? Porque eu não quero ser como Saul. Eu vi o que aconteceu com ele, quando o Senhor tirou dele a sua aprovação, vista na sua presença, capacitando-o para a realeza em Israel. Eu vi o que aconteceu com ele. Então, eu não quero ficar naquele estilo. Então, essas coisas eram recontadas também para o aprendizado do povo, para que o povo pudesse ter um relacionamento claro, límpido, obediente para com o seu Deus. Elas devem ser encaradas, portanto, essas narrativas, como um convite para partilhar de uma experiência de modo vivo e o concreto, de modo mais vivo e concreto possível. Ou seja, eu faço parte disso. Como nós vamos ver, por exemplo, a confissão memorial de Deuteronômio 26, 1 a 11, parece que o autor, a pessoa que está confessando, é como se ela tivesse experimentado todas aquelas dores da escravidão no Egito e do Êxodo. Mas não, ela aparentemente já está de posse da terra, ao ponto dela já trazer o fruto da terra para consagrar ao Senhor, demonstrando que a terra que eles receberam é uma terra frutífera. Mas quando ele confessa, ele parece que ele viveu aqueles dias terríveis da escravidão no Egito. Parece que ele viveu aqueles dias difíceis da peregrinação do deserto. Parece que agora que ele está de posse da terra, ele está experimentando uma paz singular. É como se ele estivesse dizendo: aqui eu não tenho nenhum capataz me surrando. Então, a terra, olha a prova disso, eu tenho um pedaço de terra, coisa que eu não tinha lá no Egito. A coisa que eu tinha lá no Egito era a sola, o cinturão do capataz nas nossas costas. Então, esse indivíduo que está vivenciando isso aqui, ele se identifica com as dores daqueles indivíduos que realmente sofreram lá no passado. Essas narrativas também, isso aqui, elas têm a sua dimensão literária, ou seja, essa dimensão é o meio pelo qual esses fatos adquirem uma dimensão teológica. Então, por isso que eu mencionei no início que as narrativas bíblicas elas têm a ótica interpretativa, o óculos da interpretação do narrador. É ele que diz que fulano, por exemplo, pecou, ou fulano não obedeceu, ou fulano foi um rei semelhante a Davi, ou não foi um rei como Davi.
ou ele seguiu o padrão de Jeroboão, filho de Nebate, ou ele não seguiu esse padrão. Então, é o narrador que conta, que faz essa interpretação. Por isso que os livros históricos, salientados aqui, segundo a Bíblia hebraica, os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles carregam essa interpretação que é chamada por alguns de história deuteronomística, ou seja, essa hermenêutica do Deuteronômio para interpretar os fatos ali. Então, reis que tiveram, no caso de Israel, um reinado longo e até economicamente positivo, como foi o caso de Jeroboão, o segundo Jeroboão, aí você vai ver o relato, você vai ter ali 2 ou 3 versículos. O Onri, que foi pai de Acabe, se eu não me engano, ele tem 4 versículos, mas quando você vê o relato paralelo dos fatos bíblicos, você percebe que esse cara foi um sujeito extremamente importante e poderoso na sua realeza. Mas qual era a hermenêutica do narrador? A hermenêutica era a sua obediência ou desobediência. Onri, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por que Acabe ocupa um grande espaço, já que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor? Por causa da interpretação, da intervenção profética do Senhor, por meio de Elias e, posteriormente, por meio de Eliseu. Então, essa narrativa entrelaçada com os profetas é a demonstração óbvia de que o autor queria enfatizar não o reinado positivo, economicamente positivo de Acabe. Afinal de contas, ele construiu um trono de marfim. E Onri construiu Samaria. Então, ninguém faz uma cidade ou se constrói um trono de marfim sem ter uma influência política internacional e economicamente viável. Ele foi um estrategista. No entanto, a interpretação do narrador é uma interpretação teológica e diz respeito ao relacionamento desse indivíduo com o Deus de Israel. Então, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por outro lado, você vê Manassés, que reinou, salvo engano, aqui 52 anos em Israel, mas quando você olha a história de Josias e de Ezequias e de Josafá, você vê que ela ocupa um espaço enorme na narrativa dos reis e depois no de Crônicas. Por quê? Por causa do relacionamento dessas pessoas com o Senhor. Então, a força dessa narrativa, ou dessa historiografia, que reconta a história desses homens, mas sob a ótica da intervenção divina, sob a ótica da participação divina na história do povo de Israel, na tentativa de que a sua audiência, quer dizer, aquele primeiro ouvinte, leitor, pudesse entender e ver que o seu Deus era extremamente imergido na história do povo de Israel. Uma outra característica, eu acho que essa é a quinta, o número está aparecendo aqui, aliás, eu estou apenas repetindo que essa perspectiva é encontrada na narrativa da história de Elias e seu embate com a adoração a Baal. Ele é o grande interlocutor de Javé e a pessoa que consegue minar de uma forma espetacular a história de Israel, a história de Baal. E aí você começa com o capítulo 17, só vai terminar, acho que no capítulo 2 ou 3 do livro de Reis, a história de Elias. Depois segue novamente uma longa história da narrativa de Eliseu. Portanto, a estrutura literária é o meio pelo qual a narrativa é colocada na forma escrita. Para quê? Para que ela se torne uma herança. Olha, gente, isso aqui é fantástico. Correto? E a minha palavra fantástico está aquém do que realmente Deus quis que isso fosse. As gerações anteriores do Antigo Testamento queriam que fosse. O remanescente fiel na história de Israel queria que fosse uma herança para gerações posteriores. Então, quando Asaf diz, eu não vou encobrir isso aos meus filhos e aos meus netos, ele estava fazendo exatamente isso. Eu quero recontar isso. Eu quero que eles aprendam da dureza do coração dos nossos pais. Eu quero que eles aprendam da maneira misericordiosa como Deus tratou nossos pais, apesar da sua sistemática revolta contra o Deus de Israel. Mas também uma herança para gerações e também um meio para facilitar a recordação. Gente, dentro da narrativa, você pode perceber a metodologia de gravar as coisas.
Você tem a consagração dos primogênitos. Toda vez que um primogênito era consagrado, ele ia lembrar de que eles foram poupados lá, os primogênitos dos israelitas foram poupados no Egito. Toda vez que eles rememorassem a Páscoa, eles estavam lembrando a libertação da escravidão do Egito. Quando eles guardavam no sábado, todo o sétimo dia, o dia do descanso, eles estavam lembrando que Deus finalmente deu para eles um descanso, porque eles não tinham descanso no Egito, não tiveram tanto descanso no deserto, mas agora eles estão descansando. Aí eles olham para fora, para a criação, eles olham para fora, para a sua terra, eles olham para a sua casa, para os seus animais, e todos eles estão num período de descanso, tanto eles quanto os seus servos. Quando eles repetiam o ensino, o Shema, do amar o Senhor teu Deus de todas as coisas, andando pelo caminho, sentado, comendo, levantando, dormindo, acordando. Então, tudo isso era uma forma de recordar as intervenções divinas na história. E tudo isso agora nessa estrutura literária que nós temos aqui, que é muito mais do que um recontar da história. É um estilo de mente, como já mencionei para vocês, como é também a poesia hebraica. Esse registro da construção, por exemplo, dos muros de Jerusalém, no capítulo 3 de Neemias, mostra exatamente isso. Correto? A estrutura colocada aí, fulano pegou a partir de onde fulano terminou, e aí ele reconstruiu para aquilo lá. Esses elos, né? essas argolas que mostravam que cada um estava construindo, dando continuidade ao processo de construção que o outro parou. A maneira como ele colocou, por exemplo, as pessoas para reconstruir os muros, ali foi feita uma narrativa para recontar a construção dos muros, e as pessoas, por anos, iriam lembrar daquilo, iriam passar de pai para filho, de pai para filha. Claro que isso estaria, de algum modo, escrito, como de fato chegou a nós, escrito até os dias de hoje. A narrativa bíblica, portanto, é uma história de seres humanos em toda a sua plenitude, e quando eu quero chamar de plenitude, eu quero dizer que essa plenitude humana, da humanidade de cada um deles, ela incluía virtudes e fraquezas, mas contada a partir da sua dimensão teológica. Então, para pensar, quando Davi adulterou com Batseba e depois mandou matar o seu marido. Aí vem Natã e faz uma arapuca, digamos assim, para Davi cair. E Davi cai. Mas, em seguida, Natã diz, mas o Senhor te perdoou, tu não morrerás. Mas tem um substituto para isso aí, tem um preço para isso. O teu filho vai morrer. O filho que vai nascer desse relacionamento teu com Batseba não vai sobreviver. Então, tirando esse elemento teológico, da intervenção de Deus, do ato misericordioso para Deus, e a maneira como Davi vai interpretar isso no Salmo 32, no Salmo 103, no Salmo 51, no Salmo, eu acho que tem os outros salmos lá, pelo menos 4 ou 5 salmos a mais, que recontam essa história de forma musical, para que aquele evento não pudesse ser esquecido. Então, o narrador ele mostra a esses seres humanos com virtudes, com fraqueza, portanto, em toda a sua plenitude, mas com a dimensão teológica. Isso inclui os ancestrais da nação, como Abraão, Isaque e Jacó, inclui o próprio Moisés, que cometeu, digamos assim, um pecado relativamente pequeno quando comparado com o de Coré, o de Datã, o de Abirã, e até o próprio pecado de Arão, que construiu o bezerro de ouro. Então, se nós fôssemos olhar dessa perspectiva, não, acho que Deus foi severo demais, e de fato foi. Mas essa severidade ela é tratada como uma forma de Deus estar intervindo na história e estar por trás de toda essa história. Então, o Kostenberg ele fala do teodrama, e ele quer dizer, por teodrama, o drama de Deus na história humana. O drama de Deus na história humana por trás da história, e, ao mesmo tempo, a influência na própria história que está sendo desenvolvida no mundo.
Então, quando você vai olhando todas as narrativas bíblicas, tirando a partir do Êxodo e da revelação de Deus no Monte Sinai, onde o próprio Deus fala, toda a história anterior, você vai perceber que Deus está por trás da história, controlando a história, fazendo os milagres dentro da história. Portanto, é aquilo que é chamado de a grande história, ou a metanarrativa das Escrituras. Essas narrativas, elas são metanarrativas porque contam uma narrativa que está por trás da história. Então, há um elemento por trás da história, há um elemento divino por trás da história. Esse Deus que está acima da história, mas, ao mesmo tempo, imergido por trás, trabalhando por meio do seu representante, seja ele Moisés, seja ele Elias, seja ele Eliseu, seja ele Jeremias, seja ele Ezequiel, seja quem quer que seja. E nós poderíamos ir até mais adiante, a maneira como o próprio Deus está trabalhando na história da igreja. Porque eis que eu estou convosco todos os dias. Não tem exceção. Esse Deus que tabernaculava com o povo no deserto e que passou a habitar no templo até a sua saída, segundo a visão de Ezequiel. Então, esse Deus é o Deus que estava agindo na história da humanidade. Era o Deus que caminhava com seus ancestrais e se exilou no Egito. Ele foi para o Egito. Eu vou contigo para lá, disse Deus. E quando eu sair, você sair, eu saio com você. Esse Deus que acompanhava os patriarcas e todo o povo na história de Israel. Esse é o mesmo Deus que acompanhou o povo no exílio babilônico. Ele foi com o povo para o exílio babilônico, na promessa de que, quando o exílio terminasse, ele viria para a terra de Israel com o povo que retornasse. Então, esse é o Deus de Israel, para usar a linguagem do Kaiser, é o Deus que tabernacula no meio do seu povo. Ele é o Deus que tem uma história grande, mas que vai sendo contada aos poucos dentro da história da humanidade. A história sagrada, é a história como meio... deixa eu só colocar aqui, porque eu preciso ver... Ok. Como meio e palco da revelação. Como meio, porque Deus sempre se revela dentro da história e no tempo presente, para seus receptores primários. Esse é o Deus que está sempre dentro da história. Então, a história é o meio, mas ela também é o palco. Ela é o palco da revelação, porque dentro de determinado contexto vivencial, essa revelação acontece. Por isso que nós temos que não somente estudar o que Deus disse, mas dentro do ambiente que ele disse. Então, esse Deus que vai falar para Moisés e vai falar para Israel é um Deus que andou com seus pais, é um Deus que comeu com Abraão, é um Deus que se manifestou em sonho a Jacó. E é um Deus que disse, você vai para Arã, mas você vai voltar de lá, porque eu vou contigo. Eu estarei lá com você. Então, esse Deus é um Deus que sempre esteve imergido no sofrimento do povo. Quando o Deus se manifestou para Moisés pela sarça, ele disse, olha, eu ouvi a dor desse pessoal que está lá no Egito. E eu desci para tirá-lo do meio do Egito. Eu desci para libertá-lo. Portanto, nesse contexto, a diversidade de acontecimentos que ocorrem simultaneamente, a revelação, mesmo que eles não sejam mencionados no momento da revelação, aqui acontece o recorte do narrador. Ou seja, muitos outros eventos estão acontecendo simultaneamente, mas é aqui que o narrador faz o seu recorte e ele interpreta a história como sendo uma história divina dentro da história humana. Portanto, as narrativas, elas procuram repartir esse senso de herança e de identidade e de interesses para a sua audiência. Então, quem nós somos e como chegamos até aqui? Quais são os nossos valores básicos e por que devemos afirmá-los? Para onde nós estamos indo? Então, era óbvio que a Torá dava todas essas respostas. Por que nós estamos no exílio? Aonde nós chegamos? Como nós podemos descobrir que nós chegamos aqui? Qual foi o motivo que nos trouxe aqui? Nós temos que retornar para o Deuteronômio. Ele vai trazer a resposta para nós. E vai falar para nós. Mas não somente nos dar um motivo, nos trazer perspectiva. Ou seja,
nos dizer como nós devemos sair dessa situação. Narrativas históricas, portanto, servem para responder questões, ao pontuar pessoas importantes, lugares e eventos do passado, bem como as conexões entre eles. As genealogias primam por esse alvo. Quem somos e a quem pertencemos, e de onde viemos, e para onde vamos, e por que estamos aqui. As genealogias não são nada mais, nada menos do que histórias. Histórias familiares. Elas são as gerações de. Elas recontam a história. E elas têm um papel importante teologicamente falando. Não é à toa que certas genealogias da Bíblia recontam até Adão, por exemplo, como é o caso da genealogia de Davi. É óbvio que tem uma implicação teológica muito grande, como a genealogia de Jesus, que vai até Adão na genealogia de Lucas. Por que tem que chegar até Adão? Então, o autor não está escrevendo essa história familiar por um acaso. Ele está recontando, mostrando os vínculos claros e o que esse sujeito agora representa dentro da história presente. Como interpretar um texto narrativo? E aí, Sidney, são 8h27. O que eu tenho de tempo aí? O Israel disse que está um pouco atrasado lá na atividade dele na igreja. Ele pediu mais uns 15 minutos. Então, você foi premiado com o atraso dele. Tá bom, então deixa eu olhar aqui no relógio que está me guiando. Nós também vamos ter o prazer de te ouvir mais um tempo ainda. Quando ele entrar, eu te falo, tá? Aí você tem ainda uns minutos para encerrar. Mas, por enquanto, ele está lá no trabalho dele. Fica tranquilo. Pessoal, obrigado. Como interpretar um texto narrativo? E aí eu quero usar a confissão ritual de Deuteronômio, e para aproveitar, de fato, o tempo, eu não vou ler o texto aqui, tá bom, gente? Mas, olha, o Israel acabou de entrar, o Israel Mazakorati. Eu acho que essa é a pronúncia dele. Então, ele já está, essa audiência já chegou, né? Então, eu vou passar rapidinho. Mas você está no seu tempo ainda. A gente tem aí uns 5, 10 minutos ainda tranquilo, tá? Tá bom. Tá, eu vou esperar o teu toque, então, com uns 2 minutos antes de terminar meu tempo, tá bom? Tá joia. Essa confissão ritual, ela reconta a história de Israel. Ela está com uma análise muito grande nesse livro que o Lucas Melo vai estar falando amanhã, eu e o Lucas, escrevemos, publicada pela Fonte Editorial aí em 2014. Não é um livro tão velho assim. O título era Deuteronômio, Confissões de Liberdade e Fé. É um material com mais ou menos umas 70 páginas só de análise desta confissão. Então, se algum de vocês tiver acesso a esse material, terá uma exegese muito profunda ali. Eu quero apresentar apenas algumas formas. Como trabalhar numa literatura narrativa? Primeira coisa, eu vou falar de mim, né? Eu faço as preliminares do texto. Qual é a preliminar? A tradução. É claro que eu acho que alguns de vocês vão dizer, mas eu não conheço o hebraico, não conheço o grego, não conheço o aramaico, então a minha recomendação para você é usar as melhores traduções que você pode usar em português para fazer trabalho comparativo. E aí recorrer a instrumentos que existem, textos, comentários exegéticos que te ajudam a iluminar o texto, e você não vai em nada perder para uma pessoa que fez a tradução do texto. Mas estou falando do meu trabalho, faço a tradução. E o que eu quero descobrir na tradução? Eu quero descobrir como o texto é desenvolvido, a forma. Porque se eu descobrir a forma do texto, então eu descubro o esboço do texto. Eu descubro como o texto está sendo desenvolvido. E eu quero também situar esse texto dentro do seu contexto vivencial, contexto de vida, porque esse texto nasceu dentro de um pedaço de terra, qualquer que tenha sido ele, no Oriente Médio, ali, na região de Israel, na região do Egito, na região da Babilônia, ou dos assírios, ou, sei lá, naquele pedaço de mundo lá. Foi lá que nasceu o texto.
Pelo menos o texto do Antigo Testamento. Se formos para o Novo Testamento amanhã com Lucas, será uma outra situação. Então, esse contexto de vida que eu tenho que imergir nele para poder entender por que esse texto é feito, o que ele diz, da forma que ele diz e para quem ou para que ele diz. Então, é dessa forma que eu trabalho com o texto, dentro das minhas limitações também. Depois, é óbvio que eu vou trabalhar com análise do conteúdo. Certo? Então, eu já descobri a forma, e só para vocês terem uma noção, eu estou abrindo aqui uma Bíblia para mostrar para vocês, basicamente, a forma do texto que vai ser desenvolvida aqui. Então, eu dei um título grande para isso aqui, obviamente, não é um título sermônico, senão eu já tinha perdido a minha audiência ao citar o título, então, é o título do trabalho que eu fiz aqui, O Confessor, Sua Terra, Adoração, Seu Memorial dos Atos Redentores de Javé. Então, essa confissão é uma confissão grande. A análise do conteúdo inclui a introdução da confissão, que está nos textos, versículos de 1 a 3. Note, quando entrares na terra do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te dá, em herança, dela tomares posse e nela habitares, tomarás as primícias de cada fruto do solo, que tirares de sua terra, que o Senhor teu Deus te dá, as porás no cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para ali fazer habitar o teu nome. Irás ao sacerdote, que estará em função naqueles dias, e lhes dirás. Então, essa é a introdução da confissão. Na realidade, o verbo principal aqui é: tomarás as primícias de cada fruto do solo que tirares da tua terra, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, para que ele tire o fruto da terra, uma condição tem que ser dada. A condição é qual? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a ideia é quando você tiver de posse dela. A terra ela é vista como uma possessão, isso é claramente o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O outro detalhe é que o fruto da terra como gratidão pela posse da terra, então pressupõe que o fazendeiro já está, o camponês já está de posse da terra que o Senhor tinha prometido para ele. E nós temos também a confissão. A confissão ela inclui a alegria do redator. Então, você percebe a primeira coisa, você tem uma estrutura literária aqui muito bem estabelecida, que é a introdução. O narrador ele introduz a coisa. Porque se eu for ler a confissão em si, talvez eu não entenda tudo que está aqui, mas o narrador precisa me dar dicas. O narrador precisa me dar orientações para eu entender aqui. O confessor, ele, por exemplo, por sua vez, ele fala, aí você tem o confessor falando, logo no versículo 3 em diante, ele diz: declaro hoje ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais. Essa é a primeira declaração. Então, ele chega diante, o confessor fala aqui essa declaração, isso provavelmente era uma declaração pública e oficial, ou seja, ele não devia mentir aqui, ele está falando diante do Senhor. Eu declaro ao Senhor, teu Deus, que eu entrei na terra e eu tenho posse da terra. Está aqui a prova dessa. O confessor fala aqui, depois o narrador ele retoma a palavra, porque ele precisa dar determinadas orientações para saber o que estava acontecendo ali. Então, o narrador retoma a palavra e diz: então o sacerdote, versículo 4, tomará o cesto de tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus, ao que responderás e dirás diante do Senhor teu Deus. Quer dizer, o narrador está dando aqui algumas orientações nesses 2 versículos. Aí ele dá essas orientações finais antes da confissão propriamente dita, que o confessor já deu a introdução, mas ele foi interrompido porque isso aqui é um cerimonial. É uma declaração pública de que ele, de fato, está de posse da terra. Então, você tem a confissão do confessor. Um pouco redundante, mas os irmãos dão um desconto para mim aí. Então, ele faz a confissão do sacerdote diante de dia, o confessor fala, no versículo 26, 3b já lido, o narrador se interpõe, ele dá outras orientações, e aí você tem a confissão diante de Javé. A primeira coisa, nota bem a primeira coisa que ele faz aqui, as origens do confessor. Versículo 5, parte B. E quais são as origens do confessor? Ele diz: meu pai era arameu,
que estava para morrer, desceu ao Egito e foi migrante ali com poucos, mas ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Então, ele se reporta a Jacó. Jacó é de Harã. Ele volta de Harã. Segundo lugar, ele relembra as ações opressoras dos egípcios, versículo 6. Os egípcios nos maltrataram. Mas como nos maltrataram? Certo? Então, ele se identifica aquilo que nós chamamos de solidariedade. Ele tem uma solidariedade com essa geração que, digamos assim, penou no Egito. Então, ele diz, olha só, os egípcios nos maltrataram, nos afligiram e nos impuseram dura servidão. Note o progresso dos verbos. Depois, ele fala da reação de Israel na parte A do versículo 7. Então, clamamos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Deus de nossos pais. Nós começamos a gritar. Agora, isso tudo está lá no Êxodo. A resposta vem no versículo 7b até o 8. Então, ele diz, o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa aflição, nossa produção forçada e nossa opressão. O Senhor nos fez sair do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande terror, com sinais e prodígios. Então, o confessor percebe que Deus atendeu. Agora, aqui está tudo em forma resumida. Sabemos que isso levou um tempo para Deus ouvir. Mas essa declaração é a identidade, faz parte da identidade do Israel. O Êxodo é algo marcante na memória do israelita. E aí você tem o encontro do confessor com a terra. Versículo 9. Fez-nos vir para este lugar, e esta terra nos deu, terra que escorre leite e mel. E aí ele faz com algumas palavras a mais. Eis que trago agora as primícias dos frutos do solo que me deste, Senhor. Aí o narrador volta a falar. O narrador volta a aparecer aqui. E o que o narrador faz? Dos versículos 10 em diante. Deporás o cesto diante do Senhor, teu Deus, e te prostrarás. Então, ele vai pôr o cesto, note os verbos de ação, e tu vais prostrar-se, curvar-se, diante do Senhor, teu Deus, tu te alegrarás. Então, há 3 elementos aqui de ação. Ele vai pôr o cesto, ele vai curvar-se, portanto, um cerimonial de adoração, aí ele vai passar para a festa. Ele vai comemorar com quem? Alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te deu. Teu Deus deu a ti e a tua casa. Tu, o levita, o estrangeiro residente, aqui traduzido por migrante, que está no meio de vós. Então, note bem como eu percebi a análise da estrutura do texto. Mas eu não esqueci do conteúdo, porque depois de fazer todo o meu trabalho de contexto, o meu trabalho de entender o propósito da confissão, eu fui para trabalhar com o texto, porque isso que é importante para nós. É a mão na massa do próprio texto. Bom, gente, uns poucos apontamentos aqui. As narrativas são... Pedro, Oi? Você tem como terminar já acelerar para a gente concluir? Tenho. Só são 4 apontamentos e frases curtas. Tá bom? É que depois a gente vai ter ainda uma conversa depois e vamos voltar a esses assuntos, entendeu? Tá bom. Rapidinho aqui, olha. As narrativas são um estilo de pensamento que visa a memória do ouvinte. Segundo, elas são uma expressão do narrador e seus ouvintes. Terceiro, elas tornam os ouvintes presentes participantes por seus pais do passado, chamado de solidariedade. E, além de recontar a história da perspectiva da fé, elas também são um legado para futuras gerações.